Olá, bem-vindos ao canal Confusão e hoje eu trago algumas dicas e conceitos básicos da linguagem SQL. O que é o SQL, afinal das contas? O SQL é um conjunto de comandos de manipulação de banco de dados utilizados para criar e manter a estrutura desse banco de dados. Esse é o conceito básico de SQL. Agora eu vou contar um pouquinho de história para vocês, de como nasceu o SQL. Em 1970, um membro do laboratório de pesquisa da IBM em São José, na Califórnia, chamado Code, ele publicou um trabalho intitulado em português Um modelo relacional de dados para grandes bancos de dados compartilhados. Nesse trabalho, foi estabelecido princípios sobre gerência de banco de dados, denominando-se com o termo relacional. Essa foi a base utilizada na criação de uma linguagem padrão para a manipulação de informações em banco de dados relacionais. Nasce a linguagem SQL, Structured Query Language. Inicialmente, o SQL foi chamado de SQL, Structured English Query Language. A linguagem SQL foi concebida e desenvolvida pela IBM utilizando os conceitos de Code. Em 1979, a Relational Software Incorporation, hoje conhecida mundialmente como Oracle Corporation, lançou a primeira versão comercial da linguagem SQL. Atualmente, a SQL pode ser considerado um padrão para a manipulação de dados em banco de dados. Duas entidades importantes que padronizam todo o conceito de SQL, que é a ANSI, American National Standards Institute, e a ISO, a International Standards Organization, vem ao longo do tempo padronizando a linguagem SQL. E em 1989 surge a versão com significativas modificações e é a utilizada pelos bancos de dados atuais. Agora eu vou passar para vocês o conceito dos componentes do SQL. Então eu vou falar primeiramente do DDL, que é o Data Definition Language, que permite a criação dos componentes de banco de dados, como tabelas e índices. Os principais comandos DDL são Create Table, para você criar a tabela, Alter Table, para você alterar a tabela, Drop Table, para você excluir a tabela física, Create Index, para você criar um arquivo de indexação com o intuito de busca de banco de dados com melhor performance, com mais rapidez. Alter Index, para alterar o índice criado, e Drop Índice, para a exclusão desse índice que foi criado. Vamos agora aos comandos DML, Data Manipulation Language, que permite a manipulação dos dados armazenados no banco de dados. Anteriormente, nós vimos a criação da tabela. Agora, nós vamos manipular os dados por dentro da tabela. Então, nós temos os comandos Insert, para inserir os dados, Delete, para deletar, apagar os dados, e Update, para atualizar os dados. O comando chamado DQL, que é o Data Query Language, é o que permite que nós possamos extrair os dados do banco de dados. Então, o famoso comando DQL é o Select. Temos ainda o componente DCL,
Data Control Language, que o intuito dele é prover a segurança interna do banco de dados. Então, os comandos DCL são Create User, Alter User, Grant, Revoke e Create Schema. E para finalizar as dicas de hoje, eu tenho aqui a explicação do PL/SQL e do TSQL. A linguagem SQL também utiliza comandos procedurais, begin, if, funções, procedimentos, que na prática já existiam como extensões da linguagem SQL. Estas extensões elas são específicas para cada banco de dados e, portanto, a Oracle tem a sua própria linguagem procedural que se estende do SQL, que é a PL/SQL. E a Microsoft incorporou no SQL o TSQL, que é o Transact SQL, com o mesmo objetivo. Bom, pessoal, essas foram as dicas conceituais de hoje, né? Para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento para os iniciantes, né? Sobre alguns conceitos e alguns componentes básicos da linguagem SQL. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos, né, relacionados a esse assunto, com exemplos práticos. Então, eu espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem ideias e conhecimentos, né, comigo também e entre vocês. Muito obrigada e até a próxima!